Sabe, se a gente quisesse encontrar a alma do Brasil em um lugar só, para onde a gente iria? Não seria no Rio, nem em São Paulo. Para entender de verdade a identidade de uma nação, a gente tem que voltar para o ponto de partida, sabe? Para o berço de tudo. E esse lugar é a Bahia. Então fica a pergunta: como é que se conta a história de um país tão gigante, tão complexo como o nosso? Para onde a gente começa a desenrolar esse novelo de culturas, de cores, de sons? Olha, a resposta é mais simples do que parece. Pois é por aqui que se começa. Porque a Bahia, gente, não é só mais um estado no mapa. É o lugar onde a própria ideia de Brasil começou a ser desenhada, sabe? É o epicentro mesmo, onde a história, a cultura e o povo brasileiro foram literalmente forjados. E quando a gente fala que a Bahia é o coração histórico, isso não é só uma força de expressão, não. A história do Brasil nasceu aqui. As duas narrativas estão tão entrelaçadas que é simplesmente impossível separar uma da outra. Presta atenção nesse número: 1549. Foi nesse ano que Salvador foi fundada. E por mais de 200 anos, essa cidade não foi só a capital. Ela era o cérebro e o cofre da América Portuguesa. Todo o poder, toda a riqueza, todas as decisões que moldaram o Brasil colonial, tudo passava por aqui. E o motor dessa colônia? Bom, ele funcionava em ciclos. Primeiro, o açúcar, uma montanha de riqueza para Portugal. É verdade, mas construída sobre a base mais trágica possível: o trabalho de milhões de africanos escravizados. Essa ferida histórica é, ao mesmo tempo, a semente da identidade baiana. Mais tarde, o ciclo mudou. Foi para o sul do estado, com o chamado Ouro Marrom, o cacau, que escreveu um capítulo totalmente novo nessa saga econômica. Mas a história da Bahia não foi escrita só por gente, não. Ela foi esculpida pela própria terra. A geografia aqui é tão cheia de contrastes quanto a sua história. E olha, entender essa paisagem é um passo fundamental para entender a alma desse povo. Pensa só nesse número: mais de 1.100 quilômetros de costa. É o maior litoral do Brasil. Isso moldou absolutamente tudo. Uma cultura voltada para o mar, uma economia de pesca, de portos e, claro, um paraíso que atrai o mundo inteiro para suas praias. E essa imensidão toda da costa esconde uma dualidade incrível. De um lado, você tem o litoral úmido, verde, pulsando vida, onde a maior parte da população se concentra. Mas é só viajar um pouco para o interior para encontrar um outro mundo, o sertão. Uma terra semiárida, dominada pela caatinga, um lugar de resiliência, de muitos desafios e de uma beleza muito, muito particular. Ok, mas se a história é o esqueleto e a geografia é a pele, a cultura afro-brasileira é, sem dúvida, a alma pulsante da Bahia. E não é só parte da cultura, é o coração cultural do Brasil. E esse coração bate mais forte aqui. É só pensar na energia. O candomblé, com sua fé ancestral, a ginga da capoeira, que é luta e dança ao mesmo tempo, o ritmo contagiante do samba de roda. E tudo isso simplesmente explode na maior festa de rua do planeta, o Carnaval de Salvador. É uma mistura poderosíssima de fé, de resistência e de uma alegria que não cabe em si. E claro, essa fusão de mundos dá para provar. Uma acarajé, uma muqueca. Gente, isso não é só comida. Cada prato é um caldeirão de sabores da África, da terra indígena, da Europa. É literalmente a história do Brasil numa garfada. Mas olha, seria um grande erro achar que a Bahia é só um museu a céu aberto. Pelo contrário, esse é um estado que, depois de moldar o passado do Brasil, está agora ajudando a construir o futuro. A jornada econômica da Bahia é impressionante, de verdade. Dos ciclos da cana e do cacau, o estado deu um salto para a industrialização pesada lá no século XX, com o gigantesco polo petroquímico de Camaçari. E hoje? Bom, hoje a Bahia está na liderança da Revolução Verde, se tornando uma potência em energia eólica e solar para o Brasil. Então, no fundo, olhar para a Bahia é como olhar para o Brasil através de uma lente de aumento. Todas as camadas que formam o nosso país, elas estão todas aqui, presentes e muito vivas. E claro, ser um resumo do Brasil também significa refletir os maiores desafios. A desigualdade, que é uma cicatriz nacional, é muito visível aqui. Existe um abismo gigante entre o desenvolvimento do litoral e a realidade do sertão, que ainda luta contra a seca e por infraestrutura básica. É o espelho de um desafio que o país inteiro ainda enfrenta. E no final das contas, a Bahia é exatamente isso: a síntese da complexidade do Brasil. Uma terra que carrega as marcas da sua história, a vibração de uma cultura que contagiou um país inteiro, a dor da desigualdade e, ao mesmo tempo,
a promessa de um futuro movido a vento e sol. No final das contas, entender a Bahia com todos os seus contrastes, sua história e sua geografia, não é só conhecer um estado. É mergulhar fundo nas raízes mais profundas da identidade, da alma e da própria formação do que significa ser brasileiro.